Quando nós ouvimos falar do Apocalipse, quase que inevitavelmente nós pensamos em coisas futuras. Alguns chegam a pensar em acontecimentos distantes do seu tempo, distante da sua realidade. Mas eu gostaria de te apresentar um ponto de vista diferente. Porque antes desse livro chegar em nossas mãos, chegou nas mãos de uma igreja há 2000 anos atrás. Antes do Apocalipse chegar até nós, esse livro foi recebido por uma igreja há 2000 anos atrás. E quando a igreja do primeiro século recebeu o livro, eles não colocaram dentro de uma gaveta, passaram a chave e disseram: vamos guardar isso aqui porque no futuro alguém vai precisar. Não. O Apocalipse foi recebido por eles como uma resposta de Deus urgente, trazendo encorajamento para o período difícil que a igreja enfrentava. Todos os apóstolos já tinham morrido, com exceção do apóstolo João. O Império Romano continuava sendo a potência mundial, cada vez conquistando mais territórios, cada vez anexando mais nações ao império, conquistando cada vez mais povos. Mas o que muita gente não imagina é que a grande massa da população, o povo comum, o povo trabalhador, o cidadão comum, ele não via a chegada de Roma no seu país como algo ruim. A chegada do Império Romano para conquistar uma nação não era visto como algo ruim pela população daquele lugar. Porque nós estamos falando de um grande império. E quando eles chegavam e conquistavam a nação pequena, esta pequena nação passava a fazer parte de algo muito maior. Então Roma trazia consigo o progresso. Quando Roma chegava numa nação, aquecia-se o comércio. Era livre comércio, importação, exportação, venda, produção. Eles calçavam as estradas, eles construíam pontes, eles estabeleciam quartéis naquele lugar, muito mais eficiente do que existia naquele lugar. Estabelecia tribunais para manter a ordem, fazer justiça ao povo, que muitas vezes eram dominados por governos opressores e injustos. Até os piratas eram varridos dos mares. Onde o Império Romano chegava, estatisticamente se diminuía os roubos, os crimes, os homicídios, de forma que o povo via que onde Roma chegava, chegava o progresso, a ordem, a paz e a segurança. No quesito religioso, onde Roma chegava, o império era tolerante com a tradição do lugar. Então eles não mexiam na tradição daquele lugar. Eles não mexiam na religião deles. Eles não mexiam na cultura daquele lugar. Quando você passa a olhar com esse ponto de vista, parece que só tem pontos positivos. E de fato, Roma trazia muitos benefícios para aqueles povos. Porém, levantou algumas pessoas no império, de tanta gratidão que elas tinham, e começaram a adorar Roma como uma divindade. Eles começaram a dizer que Roma nem era um império, mas era um Deus. E o espírito desse Deus estava encarnado na pessoa do imperador.
Algumas pessoas estavam tão gratas ao que o império trazia, que começaram a desejar prestar adoração ao imperador. Este culto que prestavam ao imperador foi crescendo. E agora eles já tinham templos, já tinham sacerdotes, já tinham ministérios, já tinham um lugar para se reunir para adorar ao imperador. E quem está me ouvindo está pensando certamente que isto não faria diferença alguma, e é verdade, porque eles tinham muitos deuses espalhados por todos os lugares. Um deus a mais ou um deus a menos, parece que não vai fazer diferença. Mas subiu na cadeira de imperador um homem chamado Domiciano. E quando Domiciano ganhou o título de César para ser o imperador, ele ouviu falar do culto que faziam para ele. E ele se interessou por este culto que prestavam a ele. E ele percebeu que este culto poderia ser uma ferramenta poderosa para unificar todos os povos do seu império. Ele decidiu que o culto ao imperador iria se tornar a religião oficial do Império Romano. Agora já não era mais opcional, agora era uma obrigação de todo cidadão no Império Romano prestar culto ao imperador romano. Você podia adorar o Deus que você quisesse, você podia optar por qualquer religião que quisesse, mas você tinha que primeiro prestar adoração ao imperador romano. Uma vez por ano, todas as pessoas tinham que comparecer e dizer: César é o Senhor. César é o Senhor. É nesta situação, é neste cenário que havia uma igreja. É neste cenário que estava o apóstolo João. Uma igreja que não daria o título de Senhor a ninguém, a não ser a Jesus de Nazaré. Quando a igreja se negou a prestar culto ao imperador, automaticamente começaram a ser perseguidos, encarcerados, executados, torturados. E agora fazia sentido as palavras de Jesus, quando perguntaram para ele: é lícito dar impostos para César? E Jesus disse: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Ou seja, enquanto César cobrava imposto, a igreja pagava. Enquanto César cobrava moeda, a igreja entregava. Mas quando César pediu adoração, ali estava uma igreja que não adoraria a ninguém a não ser a Deus. Eles não dariam a César aquilo que pertence a Deus. A igreja resistiu. E isto era uma mensagem para o mundo inteiro, dizendo: o imposto é de César, a moeda é de César, o império é de César, o território é de César, mas a glória é de Deus, o louvor é de Deus, a adoração somente a Deus, nossa fidelidade somente ao Senhor. A igreja estava sendo perseguida por não se prostrar perante o homem mais poderoso do mundo. E é por isso que o Apocalipse chegou na hora certa. E ele traz em seu bojo uma mensagem encharcada da revelação da glória de Cristo. Por isso, o Apocalipse, em resumo, está dizendo: Cristo é maior do que César, Jesus é maior do que César, Jesus é o Senhor.
É por isso que quando você abre o livro, você já encontra o livro do Apocalipse dizendo assim: graça e paz daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que os transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! A igreja do primeiro século, quando leu o livro, entendeu a mensagem. Qual é a mensagem, pastor? O governo de César vai passar, mas o governo de Jesus é eterno. O território de César é delimitado, mas Jesus governa no céu, no inferno e aos confins da terra. César governa sobre homens, mas o nome de Jesus está acima dos homens, acima dos reis, acima das nações, acima do inferno, acima do diabo, acima da enfermidade, acima dos demônios. O nome dele está acima da morte, o nome dele está acima de todo nome. César tem exército, mas Jesus é o Senhor dos exércitos. César tem bajuladores, mas Jesus tem adoradores. César é imperador, mas Jesus não é imperador, Jesus não é governador, Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: Jesus é maior. Ele é maior, o nome dele está acima de todo nome. Jesus é maior, igreja do Deus vivo. Oh, aleluia! João era provavelmente o homem mais velho da igreja, o único apóstolo que ainda estava vivo. O velho ancião, durante a perseguição do Império Romano, foi preso. Pegaram o velho João e levaram ele para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão a céu aberto. Era uma ilha onde se jogava os criminosos. Era uma ilha onde se colocava as pessoas para morrer. Eram abandonadas naquele lugar. E João, já de idade avançada, não se preocuparam com sua idade, não se preocuparam com a sua vulnerabilidade, não. Pegaram aquele irmão e lançaram na ilha de Patmos. A ilha que as pessoas eram deixadas para nunca mais sair. Acontece, porém, que esse mesmo João tinha uma promessa da parte de Jesus. Quando ele era mais novo, Jesus disse para ele: João, todos os outros vão morrer executados, menos você. Todos os outros vão morrer numa condenação dos homens, menos você. Você não vai morrer dessa forma. E esta crença foi aumentando com o passar do tempo, porque um apóstolo era morto, executado na espada, o outro era perseguido, morria na flechada, o outro era crucificado de cabeça para baixo, o outro era perseguido e executado até a morte, o outro era decapitado. E João ia ficando vivo. João ia ficando vivo. E todo mundo sabia: João não morre, João vai morrer de velhice.
João não vai morrer na mão do império. João não vai morrer numa cadeia. João não vai morrer encarcerado. Mas prenderam João. E João já tem idade avançada. Jogaram João lá naquela ilha. E a igreja ficou aqui pensando, e agora? Existia uma palavra a respeito dele. Existia uma promessa a respeito de João. Se João morresse, as palavras de Jesus caíam por terra. Mas se João voltasse, então era uma injeção de fé na igreja, para continuar proclamando que as palavras de Jesus nunca hão de passar. Oh, aleluia! Se João morresse na ilha, a igreja ia cair em descrédito. Se João morresse, como é que a igreja ia continuar sustentando que a palavra de Jesus não cai por terra? Mas se João voltasse, a igreja ia dobrar a velocidade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E eu não sei se você sabe o que aconteceu, mas Apocalipse capítulo 1, versículo 9, Dene, coloca para nós. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, nos diz o que aconteceu. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu não sei se você entendeu, eu acho que alguém entendeu. Eu vou explicar. Da ilha que ninguém saía, João disse, eu estava. Da ilha que ninguém saía vivo, João disse, eu estava. Da ilha que todos iam para morrer, João disse, eu estava, não estou mais. Fui para morrer, mas estou vivo. Fui para ficar, mas eu saí, porque eu tenho a promessa em minha vida. Oh, aleluia! João foi mandado para morrer, e agora ele está escrevendo o Apocalipse dizendo, eu estava lá. Oh, aleluia. Eu quero abrir um parêntese para alguém que está passando uma fase difícil na sua vida. Fase esta que você questiona até as promessas que um dia foram feitas ao teu respeito. Eu quero abrir um parêntese para alguém que está passando uma fase difícil. Vamos chamar esta fase de Pátimos, porque muita gente passou pelo que você está passando e não resistiu, não aguentou. Mas eu venho com a palavra profética ao teu respeito. Daqui um tempo você vai contar o seu testemunho, você vai lembrar daquela fase e vai dizer, eu estava, passei por lá, mas eu venci, passei por tudo, mas sobrevivi. Deus me sustentou quando todos disseram que eu não ia suportar. Tem alguém para receber esta palavra aqui? Levante a tua mão e glorifica o nome de Jesus, querido. Oh, aleluia. O que mais me impressiona, pastor Josiel, não é o fato de João sair da ilha, mas é o fato de João sair da ilha com um livro debaixo do braço. Como assim, pastor? É que ele entrou sem nada, sem nada. Imagina o velhinho na fila do barco, para entrar na embarcação. Só perigosos, só criminosos. E o velhinho está ali porque não quer prostrar de joelho perante o imperador. Então eles são revistados na embarcação. Não pode levar armas. Eles são prisioneiros. E alguém vai revistar João, pastor. Aí eles acham com João uma caneta. Aí alguém diz, deixa a caneta com o velho aí, não vai fazer mal nenhum. Não, deixa ele levar a caneta.
Isso não vai servir para nada. Aí João está lá na ilha, quando de repente ele cai arrebatado em espírito. Aí ele escreveu assim: eu estava na ilha de Patmos, quando fui arrebatado em espírito, e ouvi uma voz que dizia como o som de uma trombeta: João, a partir de agora, tudo o que você vê e tudo o que você ouvir, escreve em um livro. Aí João diz assim: e eu olhei, e eis que havia 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. E como ele era, João, ele tinha os pés como um latão reluzente. Ele tinha um cinturão de ouro no seu peito, cabelos brancos como a lã, seus olhos eram como chama de fogo, sua voz como de muitas águas. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, da tua boca saía uma espada aguda de 2 fios, a sua face brilhava como o sol, e quando eu olhei para ele, caí como se estivesse morto. Ele se aproximou de mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estive morto, mas hoje vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Oh, aleluia! Quando João viu Jesus, Jesus estava com um chaveiro na mão. Ó. Pastor. Aí João diz assim: Senhor, desculpa a curiosidade, mas que chaves são essas? Esta aqui é a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. E a segunda? A segunda é a chave do inferno, porque o diabo não tem nem a chave da casa deles. E a terceira? A terceira é a chave da morte. Aí João começa a chorar. Por que João está chorando? É porque ele foi mandado ali para morrer, mas a chave está na mão de Jesus. Oh, aleluia! Nas mãos de Jesus está a chave da morte e do inferno. É Jesus dizendo: você foi mandado para morrer, João, mas fique calmo, a chave nunca saiu da minha mão. Eu te fiz uma promessa, e você sai desta ilha com o livro do Apocalipse e vai incendiar a igreja com este livro. Oh, aleluia. Aí eu lembro daquele hino, né, que diz: João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. Tem alguém preparado para ver aí? Tem alguém preparado? Não era um sonho, é realidade para nós. Oh, aleluia. Quando você começa a entender a situação da igreja, escondida nos buracos, fazendo culto escondido, soldados andando nas ruas procurando por eles, gente inofensiva que não fazia mal para ninguém, eles só não queriam prestar culto a outra pessoa senão a Jesus de Nazaré.
Quando você entende a situação que eles estavam, ameaçados de morte, o medo batia em sua porta e de repente chega o livro do Apocalipse, e aí você começa a entender melhor o contexto, você começa a entender o que Jesus queria dizer, quando ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está falando para uma igreja que está correndo risco todos os dias. Aguentem firme até a morte, porque a coroa de vocês está preparada. O Apocalipse veio para trazer esperança para aqueles irmãos, não de escapar da morte, mas a esperança que após a morte a sua recompensa estava preparada para eles. No Apocalipse, quem vence não é quem sobrevive, quem vence é quem morre fiel. Aleluia. A vitória do crente não é permanecer vivo, é morrer fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz assim: eis que cedo venho, guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa. Veja, em Apocalipse 2, versículo 10, fala de uma coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Apocalipse 3,11 fala também de uma coroa. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a mesma coroa, é a mesma recompensa. Só que em Apocalipse capítulo 2 está falando da coroa daquele que morre fiel. Em Apocalipse capítulo 3 está falando daquele que não vai morrer. Como assim, pastor? Não vai morrer. Como assim? Antes que eles vejam a morte, Jesus voltará nas nuvens e arrebatará o seu povo. Por isso ele está dizendo: eis que venho sem demora para os buscar, para os arrebatar, e vocês receberão a recompensa de vocês, tal qual aqueles que morreram fiéis. Aqueles que se manterem fiéis até o arrebatamento também a receberão, seja na morte ou seja no arrebatamento, a sua recompensa é certa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Paulo disse assim: eu vos digo um mistério, na verdade, nem todos nós morreremos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Tantos que morreram fiéis, como aqueles que estiverem vivos no arrebatamento. Então Paulo disse: nem todos vão morrer, mas todos os que morreram e os que estiverem vivos vão ser transformados juntos. Estarão juntos no mesmo lugar. Orabacandaraia chubidácia. E ele disse assim: vai ser num momento, vai ser num piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Você pode adorar a Jesus por um instante. Quantos têm essa esperança? Esta esperança, esta esperança. Esta igreja está de pé porque tem esta esperança. Orecandarabacaia choubecalavasse.
quando João disse: guarda o que vocês têm, para vocês não perderem a coroa, o que é isto que nós temos que guardar? Guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a sua. Paulo disse o que é que temos que guardar. Paulo deu a resposta, ele disse assim. Paulo estava na sua última prisão, a sua última prisão. Paulo estava dentro da cadeia escrevendo uma carta, a sentença já tinha saído para ele, ele ia perder a cabeça. Iam cortar a sua cabeça. Então ele vai escrever sua última carta. E ele escreve dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate. Eu estou acabando a minha carreira. Mas eu guardei uma coisa aqui. Daqui a pouco vão cortar a minha cabeça, mas eu guardei um negócio aqui. Não me sobrou nenhuma moeda no bolso, mas eu guardei um negócio aqui. Não me sobrou nenhum amigo comigo nesta última hora, mas eu guardei um negócio aqui. Eu não tenho mais chance alguma de sair vivo daqui, mas eu guardei um negócio aqui. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está preparada, não só para mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Quantos têm esta esperança aqui, tabernáculo? Jogue a mão lá em cima, glorifique o nome de Jesus. A fé vai te dar a coroa. A fé em Jesus vai se transformar em uma coroa. Cadê o ministério de louvor? Venha para aqui para nós encerrarmos. Estejamos preparados. Diga para quem está do seu lado: fique preparado. Pode ser que este ano não termine, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não falta mais nada, se Ele quiser voltar, Ele voltará e vai buscar a sua igreja. Você está preparado para isto? Deixa eu lhe dizer, você quer ir para o céu mesmo? E o que é que você quer ir fazer no céu? E o que é que te atrai tanto para desejar o céu? Jesus disse para os discípulos assim: quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês. Os discípulos não ficaram assim: mas o lugar é bonito, mas o lugar é bom, mas tem espaço, vai caber todo mundo, mas lá é melhor do que aqui. Não, ele só queria saber de uma coisa: o Senhor vai estar lá? Vai. Tá aqui. Aí ele disse assim: eu vou primeiro, vou preparar tudo, e depois eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Oh, aleluias! Diga assim: o melhor do céu é Jesus. O melhor do céu é Jesus. O melhor do céu é Jesus. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. A perseguição não vai parar, tabernáculo. Os levantes não vão parar, tabernáculo. Daqui só o céu, só o céu, só o céu. Você pode se levantar adorando o nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Olhe para mim. Olhe para mim.
Ele disse que viria, Ele veio. Ele disse que morreria, Ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele disse que enviaria o Espírito Santo, Ele enviou. E Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Deixa eu lhe dizer algo, Ele não vai falhar agora.